Fala rapaziada, estamos aqui dando continuidade no nosso trabalho, revisãozinha UFSC, dicas do EPG, certo? Eu trouxe uma questãozinha aqui sobre acústica, uma questãozinha que trabalha com ondas sonoras. Olha só o que ela falou pra gente aí, dá uma olhadinha. Ó. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos que qualquer espécie de equipamento que produz o som só será permitida nas vias terrestres e abertas a circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Primeira coisa, né, rapaziada? Sempre lembrando que uma onda sonora é uma onda mecânica, é uma onda tridimensional e é uma onda longitudinal. Ou seja, a direção de propagação coincide com a direção de vibração. A onda sonora é uma onda que faz isso aqui, né? Beleza? Certo. Tipo uma mola, tá? Que também é longitudinal. Outra ideia importante. O som, por ser tridimensional, lembra-se que a nossa frente de onda do som, ela é uma esfera, tá? Então, a área de alcance de uma esfera é 4πr², aonde o R seria a nossa distância onde está sendo lançada essa onda, que é a fonte, até quem vai ouvir, por exemplo, né? Então, se tem uma fonte aqui. Eu gosto desses exemplos. Tem uma fonte aqui e tem uma pessoa aqui, essa distância da fonte até essa pessoa é o raio dessa grande esfera, beleza? Tranquilo? Então, na hora de calcular a intensidade sonora, potência sonora, pensa que a área é a área de uma esfera, isso é importante, beleza? Aí ele vem com itens aqui, ó. Primeiro ele falou assim: as ondas sonoras possuem direção de propagação perpendicular à direção de vibração, logo são classificadas como longitudinais. Veja bem, a parte final tá massa. O som é uma onda longitudinal, mas ele justifica pelo que está errado, ó. Ele fala porque são perpendiculares. E na verdade não são perpendiculares, elas são coincidentes, são paralelas, beleza? Então isso aqui não tá legal, isso é uma coisa para ficar ligado, isso é bem importante, beleza? Aí ele falou assim: as ondas sonoras possuem limitações de audição para os seres humanos quanto à intensidade, né? E ele podem ser percebidos em intensidades sonoras de 20 a 20 mil Hz. Cara, todo professor de física, no seu cursinho, na sua escola, ele fala pra você gravar isso mesmo, né? Pô, a gente escuta de 20 a 20 mil, 20 a 20 mil, 20 a 20 mil. Mas, cara, isso não é intensidade, querido. Isso é altura, isso é frequência, isso é vibrações, tá? Então nós, seres humanos, sim, estamos nessa faixa aqui, ó, dos 20 aos 20 mil, só que de frequência. Isso é altura. E lembra, a altura não é volume, cara. A altura é a vibração da onda. Até para que você fique bem claro aqui, eu vou mostrar um negócio aqui, ó. Agora você não vai esquecer isso aqui de jeito nenhum. Quer ver, ó? Eu vou abrir aqui, ó. Aqui nós temos um nobre colega, que eu vou soltar um som pra ele aqui, ó. Escuta esse som aqui, ó. Vou chegar bem pertinho. Olha o som do cara. Ó. Isso é um som normal. Agora quer ver, ó? Ó. Isso aqui é um som fraco. Fraco, ó. Fraco, ó. Ó. Você tá diminuindo. Isso é pouca intensidade. Fraco. Pouca intensidade. Ó. Agora forte, ó. Forte, ó. Muita intensidade, ó. Ficou maior. Intensidade, então, é volume. Agora, quer ver? Eu vou mexer na altura. Vou deixar o som mais alto, ó. Alto, ó. Alto. Olha a quantidade de vibrações pelo tempo. Isso é alto, então não é... abaixa o som porque tá muito alto. Não é isso. Seria abaixa o som de casa, por exemplo, porque tá muito forte, tá muito intenso. Mas a altura não tem nada a ver com o volume. Isso é importante e foi isso que ele pregou aí nessa provinha. E ele queria pegar o camarada no pulo do gato aqui, né? Então, com certeza absoluta, ó, você fica esperto que essa faixa aqui é de frequência, não é de intensidade. A de intensidade é aqui. Isso é muito importante. A gente ouve sons de 10 na menos 12, né? Watt por metro quadrado, sons bem fracos, menos que isso, um certo sussurro, né? E aqui em 1 watt por metro quadrado, que é 10 elevado a 0, nós já temos aí o que a gente chama de limiar da dor. Já começa a doer um pouquinho aí porque o som está muito forte, beleza? E não alto, e sim forte. Então esse item é perigosíssimo porque as nossas intensidades não vão de 20 a 20 mil Hz. A minha intensidade vai de 10 na menos 12 até 10 na 0, ou seja, 1 watt por metro quadrado. Isso é importante, beleza? Outra, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, os automóveis então podem emitir ondas sonoras com intensidade tanto. Isso foi o que ele falou. Pode lançar até aqui. Portanto, seus alto-falantes devem estar de uma potência útil máxima de tanto. Foi o que eu falei lá, ó. Veja, intensidade sonora é a potência do som, é a potência da minha caixa de som, a potência do meu alto-falante, dividido pela área, onde eu disse que essa área é o 4πr², onde R é a distância da fonte até quem vai ouvir, né? Então, só substituindo os nossos dados aqui, ficaríamos assim, ó. A potência
é a intensidade vezes a área, né? Então 10 na menos 4, vezes a área, 4πr², onde o nosso pequeno exercício ele falou que a distância que a pessoa tem que estar é 7 metros do camarada. Então tá aí a potência 5,88, 10 na menos 2 watt, tá? Questão importantíssima, geralmente a turma esquece essa relação aqui de intensidade sonora nessa parte de qualidades fisiológicas, beleza? Tá? Outra ideia interessante, as ondas sonoras nos fluidos possuem menor velocidade do que elas mesmas se propagando em meios sólidos. Cara, isso é uma coisa importante, né? O som, como eu disse, ele é uma onda mecânica. Então quer dizer que quanto mais próximas as minhas moléculas estiverem, mais rápido ele anda, é como se fosse uma fofoca, né? Totalmente o contrário da luz, que é uma onda eletromagnética, que quanto mais matéria vai ter no meio, ela vai andando mais devagar. O som não. Quanto mais matéria, ou seja, do meio gasoso para o meio sólido, a velocidade do som aumenta. Aí eu coloquei aqui pra gente, ó, sempre relembrando, que a velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no gás. Isso é importante, beleza? Porque o som é uma onda mecânica. Precisa da matéria para poder se propagar. Beleza, essa tá corretíssima. E essa aqui ele falou assim, ó. Ao nos aproximarmos de um carro com alto-falante ligado e emitido com ondas sonoras, percebemos que um som fica mais forte. É, realmente, né? A minha frente de onda está diminuindo, eu estou mais perto da fonte, fica mais forte, mais intenso e mais alto, mas esse alto aqui é de altura. Fica mais agudinho. Ele está falando do Doppler, lembra do efeito Doppler? Aquele da ambulância, da sirene, aquele papo todo, né? Aí ele falou, este último, mais alto, também classificado como agudo, alto ou agudo, acabei de mostrar aqui, você acabou de ouvir, certo? Se deve ao nosso efeito Doppler, que ocorre apenas com ondas sonoras. Cara, aqui ele cagou no final. Porque o efeito Doppler, ele é um fenômeno ondulatório, ele não é um fenômeno sonoro. Ele pode acontecer também, por exemplo, ó, com as estrelas, né? Eu coloquei aqui detecção de exoplanetas através do Doppler. Veja bem, quando você pode perceber isso de forma muito leve, só que pela luz é muito difícil perceber, porque a luz ela tem um lambda muito pequeno comparado com uma onda sonora, né? O som fica mais tão tranquilo de ver. Agora quer ver um lance assim, ó? Se você está chegando perto de um semáforo, né? Se você olhar bem, de forma que você não beba antes, obviamente, né? Você vai perceber que a luz do semáforo tá meio que parece que brilhando, assim, ela meio que altera um pouco, fica um vermelhinho mais claro, um vermelhinho mais escuro, um vermelhinho com uma tonalidade diferente, uma frequência diferente. Isso é Doppler, tá? Então o Doppler não acontece só com ondas sonoras. O Doppler não é só o caso da ambulância, o caso da sirene, o caso do som. Não! O Doppler é um fenômeno ondulatório, então não rola apenas com ondas sonoras, beleza? Isso é importante, por isso está falso, tá? Depois, ele falou, nos tubos sonoros, as ondas sonoras criam o que denominamos de harmônicos em consequência da reflexão e interferência. Do que eu estou falando aqui? Sobre os instrumentos de sopro. Estou falando sobre o saxofone, estou falando sobre o trombone, estou falando sobre tudo com instrumento de sopro, né? Relembrando que dentro do meu instrumento de sopro, o que se propaga é o ar, o que se utiliza é o ar, e nós temos aqui, ó. Se eu lançar as minhas ondas, eu vejo que elas batem na parede do tubo e voltam, isso gera uma reflexão. Só que quando uma cruza com a outra, a gente tem o fenômeno da interferência. Então nós temos aqui os ventres, que são essas pequenas bolinhas aqui, os pontos de máximo, são pontos de interferência construtiva, e a gente tem aqui os nós, ou nodos, que são pontos de cancelamento de ondas, interferência destrutiva. Então, com certeza, a onda sonora que se propaga dentro de um tubo sonoro, que gera o som que a gente escuta, numa flauta, por exemplo, ele é criado sim através de reflexão e interferência. Isso é bem pertinente, não importa se tubo aberto ou tubo fechado, beleza? Sossegadíssimo, numa boa. Essa foi a nossa revisãozinha de acústica para o teu vestibular da UFSC e o EPG. Vamos com tudo, dá um cliquezinho aqui, dá um like no nosso vídeo, toca o sininho, faz um barulho aí e continua acompanhando nosso canal. Até amanhã com mais uma dica para essas provas aí. Um abraço, tamo junto, valeu!